E nossas tarefas de hoje são as seguintes. Nós vamos apresentar o quadro europeu de referências das línguas para que vocês possam entender como que o Parliament italiano pode auxiliar as pessoas a construírem as habilidades que são necessárias para provas de proficiência, sobretudo da cidadania, e também para que você possa ter certeza de que está comprando um produto que vai entregar para você exatamente aquilo que é exigido para cada nível, para o nível básico, para o nível intermediário, para o nível avançado. Vamos, nesse sentido, apresentar o método Parliament e como o método Parliament se encaixa dentro do aprendizado da língua italiana, levando em conta essa referência para as línguas. Eu sou o professor Jefferson Crescencio Neri, sou professor doutor em Direito, eu frequentei a Itália, passei um tempo na Itália, frequentei durante 4 anos e eu sou fluente em italiano. Eu já publiquei artigo em italiano, eu já traduzi artigos do italiano para o português e também tenho um conhecimento cultural da Itália, um conhecimento também pela minha formação de mestrado e doutorado ligado ao patrimônio cultural e, portanto, tenho assim como contribuir com esse aspecto de ter um conhecimento cotidiano, por conhecer os aspectos culturais do patrimônio cultural da Itália e também por ter vivido na Itália, compreender o cotidiano, compreender o modo de falar italiano do mais simples na convivência com as pessoas, mas também do mais refinado em ambientes acadêmicos, apresentando trabalhos, como já tive essa oportunidade de fazer. Trago para vocês agora os níveis que fazem parte do quadro europeu para as línguas. Esse quadro europeu, ele envolve os níveis A1, A2, B1, B2, C1, C2, ele é igual para todas as línguas. Isso envolve alguns aspectos desse quadro europeu. Primeiro, conhecer estruturas, usar expressões e se comunicar. Nesse aspecto de conhecer estruturas, o nível A1 observa as estruturas básicas das frases e das orações. Uma gama básica de expressões ainda muito simples, a possibilidade de trabalhar alguns detalhes pessoais e comunicar algumas necessidades. O nível A2, por sua vez, ele traz um padrão limitado de frases ainda memorizadas. Quando a gente começa a aprender nos cursos de língua, muitas vezes a gente se depara com essas frases memorizadas que fazem com que entendamos pela memorização como é a estrutura daquela língua para que nós possamos comunicar o básico. O tipo de expressão que é utilizado, portanto, é aquela expressão cotidiana, ainda com possibilidade de mal entendidos e de colapsos. O que é colapso? É quando falha, você não consegue trazer uma palavra e você não consegue completar a frase. E também aquilo que se comunica são situações geralmente previsíveis e memorizáveis. Diferente do nível intermediário, quando as sentenças elas são suficientes, mas ainda com algum limite léxico, ou seja, ainda não se sabe todas as palavras da língua, já se começa a estruturar melhor as sentenças, mas com algum limite em termos de léxico. O tipo de expressão é aquela articulada, mas com uma certa hesitação ou com alguma possibilidade de rodeio, exatamente pela dificuldade do léxico. Acaba se rodeando para tentar chegar na palavra correta que se quer comunicar. E também a possibilidade aqui já de comunicar ideias abstratas. Por exemplo, falar de filmes, de músicas que ouviu e poder superar uma comunicação diante de um imprevisto, coisa que no nível A2 ainda não é possível porque aquilo que se tem são frases memorizadas e não a utilização mais livre da estruturação da língua. O nível B2, por sua vez, trata de sentenças complexas. Em geral, já se tem tudo o que é necessário do ponto de vista gramatical. E aí também no que diz respeito a expressões. Essas expressões elas são articuladas sem uma busca visível de palavras. A pessoa já consegue se comunicar sem dar a entender que está procurando por uma palavra. E já consegue trabalhar com descrições e também com algum nível de argumentação.
mais clara. O nível C2 é exigido dele que amplie-se uma gama de estruturas. Então ele conhece essas estruturas e no nível B2 ele amplia essa gama de estrutura, sobretudo tendo um acesso maior aos conteúdos da língua italiana, através de textos, através de músicas, através de filmes. Esse domínio da ampla gama de estruturas da língua italiana, nos diversos modos de falar, traz esse conhecimento dessas estruturas e também no que diz respeito à expressão, a formulação flexível sem ter de restringir e também a exploração mais flexível, ou seja, é possível expressar-se de modo mais maleável, utilizando diversos tipos de estrutura, porque já se sabe e já se tem um domínio dos diversos tipos de estrutura. Se pode comunicar várias formulações de pensamento, trazer pensamentos mais precisos com diferenciação e eliminação de ambiguidades e também a possibilidade de trabalhar com ênfase do discurso, já conseguir trazer um discurso dando uma ênfase num ponto que se quer. Isso tudo é o que é exigido para cada um desses níveis. Também levamos em conta no nosso curso o perfil da língua italiana específica para esses níveis contemplados no quadro europeu. Esse perfil da língua italiana, a Universidade per Stranieri de Perugia trouxe para o que é exigido nesse quadro europeu alguns elementos que são importantes. Primeiro, algumas funções linguísticas. O que é exigido em cada nível no que diz respeito ao interagir nos ritos sociais, interagir quanto a atividades e ações, interagir quanto a emoções e sentimentos, interagir quanto a opiniões e atitudes, e interagir sobre informações e também o modo de estruturar as frases em cada nível. Também temos aqui as estruturas gramaticais, que envolve o léxico de 1000 palavras essenciais em cada nível. Na verdade, podemos identificar dentro desse perfil da língua italiana, o léxico de 1000 palavras essenciais para os níveis A1 e A2 e 1000 palavras essenciais para os níveis B1 e B2. Digo aos senhores que, já com esse léxico do nível A1 e A2, é possível ter as palavras essenciais da língua italiana tranquilamente. Temos aí exatamente uma consequência de que as palavras que advêm no nível B1 e B2 são consequência do conhecimento dessas primeiras 1000 palavras. Por isso que eu digo para os senhores que as 1500 palavras essenciais até o nível B1 já trazem um domínio assim, razoável de tudo que é necessário para o domínio das estruturas da língua italiana no que diz respeito a vocabulário. No que diz respeito a estruturas gramaticais, para cada nível existem artigos, nomes, adjetivos, pronomes, verbos, a utilização dos tipos verbais em específico, as preposições, os advérbios e as construções das frases para cada um dos níveis do perfil da língua italiana. Então agora nós vamos explicar um pouquinho como que o método de Parliamoci italiano ele pode auxiliar você a poder ter um domínio desse perfil da língua italiana. Bom, primeiro ponto, a porta de entrada para a língua italiana é esse momento aqui e outros momentos que teremos dentro do curso de dos cursos de Parliamoci italiano, que é o acesso ao aspecto cultural, porque a cultura é onde se desenvolve a língua. E é no âmbito cultural italiano e a partir do conhecimento cultural da Itália que é possível também abrir o conhecimento da língua. E o conhecimento da língua, ao mesmo tempo, ele também abre a possibilidade para que haja um conhecimento maior da cultura italiana, que tem esse instrumental da língua como o seu substrato. Então, a cultura é a porta de entrada do método Parliamoci italiano. E é por isso que as primeiras aulas iniciam exatamente por essas lives, através do conhecimento cultural. A partir daí, trabalhando o aspecto do léxico, do vocabulário que é necessário para o conhecimento da estrutura da língua italiana e a construção das frases através do aspecto gramatical. Nós teremos em cada módulo dos nossos cursos um eixo cultural, com lives como essa, trabalhando o aspecto cultural da Itália, um eixo gramatical com o aspecto do léxico e também da construção das frases através da gramática e um eixo expressivo, onde aquelas funções linguísticas que apresentei para os senhores ainda há pouco, elas serão explicitadas através das expressões
idiomáticas que serão utilizadas para conferir a fluência através do conhecimento dessas expressões da língua italiana que são utilizadas no dia a dia. Nesse sentido, os instrumentos que são utilizados para o aspecto cultural são lives de interação social, como essas que estamos tendo agora. Também, no que diz respeito ao aspecto gramatical, a exercitação de habilidades por meio de uma plataforma interativa. Eu vou aproveitar para mostrar a plataforma interativa para os senhores. Vamos ver se a gente consegue fazer o acesso logo aqui imediato. Essa plataforma tem exatamente o cadastro da minha pessoa como professor. Para o acesso a essa plataforma é necessário a aquisição de um livro, né, que é feito por Parliamo Italiano. É um livro didático que é utilizado dentro do conhecimento do nível específico. São 2 livros didáticos por cada curso, e esse livro didático é um livro didático interativo, onde os senhores podem ter, enquanto estão estudando, também o conhecimento e a interação, que basta você apertar aqui, por exemplo, e aí você tem acesso imediato ao áudio ou ao vídeo em específico, tendo, portanto, a possibilidade de estudar. Ciao, io sono Anna. Piacere, Bruno. Benvenuti, io sono Carla. E io sono Gianni. Então, Ciao. É possível utilizar, portanto, essa plataforma interativa para ter acesso a um livro didático, um livro de exercícios e alguns instrumentos que temos aqui. Um dos pontos bem interessantes aqui é a possibilidade de estudar por meio de jogos interativos. Por exemplo, você pode utilizar aqui no livro didático, a unidade 1, adentrar e trabalhar com jogos interativos específicos dessa unidade. Também existe exercícios por mim próprios feitos que são colocados à disposição. O estudante pode utilizar para, através desse instrumento, ter uma interação com uma plataforma online. Não é uma plataforma minha, é uma plataforma na qual eu me cadastrei como professor e que será dado acesso aos senhores para que possa ter a exercitação, para que possa ter também a compreensão da escuta, todos os elementos que são necessários para o estudo da língua italiana, interativos online, permitindo o acesso aos senhores a esses instrumentos modernos que são trazidos por Parliamo Italiano. E no que diz respeito ao aspecto expressivo, o falar italiano, nós teremos webinários de conversação que serão utilizados como lives internas, onde os alunos de Parliamo Italiano terão acesso internamente à conversação, a webinários de conversação dentro internamente da estrutura do curso. Nós somos Parliamo Italiano, essa é a nossa página, onde você pode acessar parliamoitaliano.com.br. Você pode ter acesso aos cursos que nós oferecemos, o curso básico, o curso intermediário, e daqui a 2 meses iniciaremos o curso avançado. E também estamos oferecendo um preparatório para provas de certificação da cidadania italiana, que muitos brasileiros que estão adquirindo a cidadania, cujos cônjuges querem se naturalizar por serem cônjuges de pessoas que adquiriram a cidadania original italiana, e estão procurando fazer provas de certificação que requerem aquelas estruturas da língua que são exigidas no perfil da língua italiana e que levam em conta o quadro europeu das línguas. É necessário dominar pelo menos até esse nível aqui, que é o nível B1 da língua italiana. Então é muito importante que haja o domínio do básico do italiano e que também haja o domínio, pelo menos a parte do B1, do intermediário, para que seja possível ter o instrumental necessário para fazer estas provas. E o que nós oferecemos é o curso básico intermediário e também curso preparatório, que leva em conta a compreensão das estratégias para essa prova, com a análise das provas anteriores dos 3 institutos principais que são utilizados para fazer essas provas aqui no Brasil, preparando-se de uma forma assertiva, levando em conta as provas anteriores para a resolução dessas provas anteriores
esse curso preparatório é mais assertivo. Ele não tem um estudo de conteúdo. Então, é necessário que você domine o intermediário para você fazer a contento o curso preparatório. O curso preparatório ele vai ter os aspectos de escuta, de preparação, de dicas para a produção textual, também para a produção oral. Vamos observar os exemplos de produção oral do nível B1, né? Que existem através dos institutos que fazem a certificação, que são institutos italianos, e que trazem todos os elementos que são necessários para que seja possível passar nessas provas da cidadania. E nós estruturamos todos os nossos cursos levando em conta esse perfil da língua italiana e temos especificamente este preparatório baseado em provas anteriores para que você que já domina pelo menos o B1 tenha a condição de, através desse preparatório, trabalhar uma preparação específica, assertiva, de 4 meses para as provas da cidadania. Para você que já tem um estudo universitário, que busca aprimorar os aspectos mais avançados da língua italiana, ter um aspecto de leitura de textos, de compreensão de discursos, níveis argumentativos, apresentação em eventos. Esses aspectos vão ser contemplados pelo nível avançado do nosso curso e traz, portanto, esses elementos que você pode também acessar precisando utilizar o italiano em aspectos mais avançados que são contemplados por este curso avançado. E existem 3 combos que você pode utilizar. O combo do básico com o intermediário, que é chamado de italiano padrone. Você pode fazer os 2 cursos, o básico e o intermediário. Você terá também o italiano totale, que vai envolver o curso básico, intermediário e avançado. E também o curso preparatório totale. Mas em que sentido é esse preparatório totale? Vamos supor que você começou do zero. Não conhece o italiano nem do básico, mas quer fazer a prova da cidadania. Você pode desvendar o italiano rapidamente, você pode ter o básico, o intermediário e o preparatório juntos, permitindo com que você saia do zero, sem conhecimento na língua italiana, desenvolva esse conhecimento, chegue ao nível intermediário, que é utilizado para as provas da cidadania, e depois possa se preparar com um conhecimento das provas através do nosso curso preparatório. O curso preparatório ele é feito de modo síncrono, através de videoconferências, com até 200 ou 300 pessoas, e poderá participar, tirar suas dúvidas. Esses cursos aqui eles são cursos que têm momentos síncronos, ter webinários, terem momentos de lives como esse, mas o curso preparatório é completamente síncrono, mas também as aulas vão ser gravadas e vão ficar disponíveis para que vocês possam acessar essas aulas disponíveis gravadas. É isso, meus amigos. Com isso, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas sobre Parliamo de Italiano. Então, teremos todos os aspectos da cultura italiana possíveis que possam ser abordados, estarão presentes nessas lives dos cursos básico e intermediário, que serão 16, e que essa é só a primeira, e as lives do curso avançado. Então tem muito conteúdo, nós postaremos sempre conteúdo nas nossas redes sociais. Participe de Parliamo de Italiano no Instagram, no Facebook, participe de Parliamo de Italiano no YouTube e você será contemplado com os conteúdos gratuitos de divulgação da cultura italiana que nós ofereceremos através destes canais. Um abraço a todos, meus amigos, e tudo de bom para os senhores. E uma boa noite a todos, boa semana a todos.